Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? O tema de hoje foi muito pedido por vocês aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje do nosso canal Aprendendo Direito é sobre desapropriação. Bom, então vamos dar início ao nosso vídeo e o Herbert vai começar explicando sobre o conceito de desapropriação. Então, para iniciar, começo a falar sobre os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Vale lembrar que o diploma constitucional reserva direitos fundamentais do cidadão, entre os quais o direito à propriedade, cabendo à lei ordinária a incumbência de disciplinar o seu exercício e quais os atos para a manutenção de sua posse, assim como a possibilidade de transferência da propriedade por meio de alienação. No entanto, como qualquer direito fundamental, o de propriedade não é absoluto. Assim, pensando no bem maior da coletividade, também entendido como bem comum, a Constituição Federal assegurou ao Estado a possibilidade de intervenção na propriedade para atender aos interesses da sociedade. Logo, desapropriação é um instrumento que permite à administração pública ou quem lhe faça às vezes apropriar-se de forma ordinária bens móveis ou imóveis para o atendimento do interesse público, tendo como contraprestação uma indenização justa e prévia em dinheiro. Conforme o artigo 5º da Constituição, a administração poderá desapropriar o bem em caso de necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Só que ela não para por aí. É bom deixar claro os motivos pelos quais a administração fará a desapropriação, porque durante seu procedimento, eles poderão ser questionados para verificar a verdadeira finalidade que deu ensejo ao ato administrativo. Assim, para melhor compreensão, utilidade pública consiste na utilização do bem objeto de desapropriação para servir a coletividade de forma planejada, pensada, tendo como exemplo a ampliação de um hospital, o alargamento de uma avenida, construção de um local para tratamento de água. Já a necessidade pública se apresenta quando ocorre um evento inesperado que obriga a administração a atuar de forma emergencial para atender prontamente a população que naquele momento está passando por uma situação urgente. Desta forma, pode-se ter como exemplo alguns imóveis que estão em local de risco de deslizamento, assim como imóveis de interesse estratégico para a segurança nacional. Interessante é que há outras modalidades de desapropriação no texto constitucional, como é o caso de desapropriação por interesse social, tendo a Constituição Federal previsto dois tipos. Um é para a reforma agrária, cuja indenização é diferente das demais, pois é feita mediante títulos da dívida pública. Já o outro é para preservar o patrimônio cultural da sociedade brasileira, hipótese em que o Estado desapropria um bem com o objetivo de melhor protegê-lo ou dar continuidade à sua existência. Importante mencionar que compete à União legislar sobre desapropriação, matéria encontrada no Decreto-Lei 3.365 de 41. O direito de propriedade pode ser limitado em razão dos seguintes princípios. Embora não tenha previsão expressa no ordenamento jurídico, este princípio decorre de várias previsões legais que impõem a prevalência do interesse da coletividade sobre o interesse particular. É função do Estado regular a propriedade para atender melhor o interesse de toda a coletividade e não apenas do particular proprietário. Existem duas espécies básicas de expropriação, uma chamada de ordinária, outra denominada de extraordinária. A ordinária, a desapropriação está condicionada à existência da necessidade ou utilidade pública, sem fazer distinção entre esses requisitos. E os requisitos comuns para esse tipo de desapropriação é a justa e a prévia indenização em dinheiro, inclusive nas desapropriações que visam condicionar o uso da propriedade ao bem-estar social. A desapropriação por necessidade pública ou utilidade pública surge quando o poder público se depara com um problema urgente e inadiável, que só pode ser resolvido mediante transferência do bem particular para o seu domínio. Já a utilidade pública aparece quando a incorporação da propriedade privada ao domínio estatal atende ao interesse coletivo, que se converte em interesse público a ser satisfeito pelo regime da despesa pública. A desapropriação é um procedimento que vai da declaração do Estado até a transferência da propriedade. A declaração de utilidade pública pode decorrer de ato administrativo emanado tanto do Poder Executivo, através de decretos, quanto do Poder Legislativo, através de leis. Hipótese na qual os atos necessários à fase executória deverão ser adotados pelo Poder Executivo.
A caducidade da declaração de utilidade pública ocorre em 5 anos para as desapropriações por necessidade pública e em 2 anos para as desapropriações por interesse social. A fase executória corresponde às providências concretas para efetivar a manifestação de vontade consubstanciada na declaração pública e pode ser extrajudicial ou judicial. A extrajudicial se resolve pela via extrajudicial, quando o expropriante e o expropriado entram em acordo com relação ao preço e pode concretizar-se a aquisição compulsória, mediante acordo no que respeita à indenização, operando-se, então, sem intervenção do Poder Judiciário. A resolução judicial ocorre quando a expropriação tem o seu desfecho via judicial, a partir do momento em que o poder público interpõe ação para desapropriar o bem de seu interesse. Nesse momento, o expropriante tira o judiciário da inércia. A manifestação judicial poderá ser feita em 2 tipos: homologatória, quando o proprietário do bem aceita em juízo a oferta pelo expropriante. Aí o juízo apenas homologa o acordo judicial. E a contenciosa, quando o proprietário e o expropriante não acordam em relação ao preço, que terá que ser fixado pelo juiz após arbitramento. No ativo figura o poder público das 3 esferas do governo: federal, estadual e municipal. A desapropriação pode ser exercida pelo Poder Executivo, pelo Legislativo e por entidades de caráter público, por concessionárias de serviço público, por entidades de economia mista e, excepcionalmente, por pessoas jurídicas de direito privado autorizadas por ato legal de autoridade competente. No polo passivo, figura o particular, expropriado, que é o titular do direito real ou similar, e também o próprio poder público. Os bens públicos podem ser desapropriados nas seguintes condições: a União poderá desapropriar os bens dos estados, municípios e territórios. Os estados e territórios poderão desapropriar os bens dos municípios. O inverso não é possível e, em qualquer dos casos, o ato deve ser precedido de autorização legislativa. A competência para o procedimento da desapropriação é diferenciada em cada uma das fases. Competência legislativa para legislar sobre desapropriação é da União Federal. Competência declaratória para declarar a utilidade pública ao interesse social do bem com vistas à futura desapropriação. Competência executória para promover a desapropriação, ou seja, para providenciar todas as medidas e exercer todas as atividades que venham a conduzir à efetiva transferência da propriedade. A Justiça Estadual será competente no foro onde se encontra o bem, exceto quando a União ou entidade da administração indireta com vínculos federais for autora ou tiver interesse nesse caso. A competência será da Justiça Federal. Além dos requisitos exigidos pela lei processual vigente, a inicial da ação de desapropriação deve conter a oferta do preço que o expropriante julga valer o bem, cópia do contrato ou do jornal oficial que houver publicado o decreto de desapropriação ou cópia autenticada dos mesmos, e a planta ou descrição dos bens e suas confrontações. Emissão provisória de posse é a transferência da posse, e não da propriedade, do bem objeto de desapropriação já do início da lide ou quando a urgência justificar tal pedido. Para os imóveis não residenciais, os requisitos para emissão provisória são alegação de urgência pelo expropriante e depósito judicial em favor do expropriado. A referida emissão deve ser registrada no registro de imóveis competente. Para os imóveis residenciais habitados pelo proprietário ou por compromissário comprador, os requisitos para a emissão provisória são alegação de urgência pelo expropriante, que deverá depositar o valor de sua oferta se essa não for impugnada pelo expropriado. Citação em revelia. A citação em regra deve ser feita por mandado na pessoa do proprietário dos bens, ressaltando que em algumas situações a citação de um coproprietário pode dispensar a citação do outro. Contestação. Eventual ilegalidade e valor da indenização. Por expressa previsão legal, é vedado ao judiciário decidir no processo de desapropriação, se não há ou não situação de utilidade pública. Dessa forma, a contestação deve ser a ter algum tipo de vício que possa macular o processo e ou a impugnação do preço, devendo qualquer outra questão ser discutida em ação própria. Perícia. Sendo a divergência quanto ao valor da oferta o motivo que dá abertura ao procedimento judicial da desapropriação, a perícia judicial para avaliação do imóvel é importante.
Isto porque na ação expropriatória a convicção sobre o justo preço do bem esteja diretamente ligada ao laudo pericial produzido. Sentença. Na audiência de instrução e julgamento, não havendo acordo, o juiz proferirá a sentença fixando o preço da indenização. No entanto, se não julgar apto, poderá designar outra audiência e se realizará em 10 dias, quando proferirá a sentença. Indenização. A justa indenização pressupõe a apuração também dos danos emergentes e dos lucros cessentes. Tais danos devem ser indicados de forma específica para que a indenização seja a mais completa possível e extingue em 5 anos o direito de propor a ação, que visa a indenização decorrente dos atos do poder público. Honorários e sucumbência. A sentença que fixar o valor da indenização em valor superior à oferta condenará o expropriante a pagar honorários advocatícios que serão fixados entre 0,5% e 5% do valor da diferença. Custas processuais. As custas serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço da oferta em qualquer fase processual. Caso contrário, serão pagas pelo vencido ou em proporção na forma da lei. Recursos e efeitos. O recurso cabível para atacar a sentença na ação de desapropriação é a apelação. A competência estadual para o julgamento da apelação é do Tribunal de Justiça e, no âmbito federal, do Tribunal Regional Federal. Desistência da desapropriação. A desapropriação se inicia com a expedição de ato administrativo discricionário e não há impedimentos para que este possa ser revogado. O mesmo pode ocorrer na hipótese da desapropriação fundada em lei, iniciativa administrativa do Poder Legislativo. No entanto, a administração só pode desistir até o momento da incorporação do bem expropriado ao patrimônio público, ou seja, até a data da tradição para os bens móveis e até o trânsito em julgado da sentença ou do registro do título resultante do acordo. Predestinação. É destinar o bem expropriado a outra finalidade que não a planejada inicialmente. A predestinação ilícita tem a ver com a retrocessão, se caracterizando por ser uma real desistência da expropriação. Isso ocorre nos casos em que o poder público pratica desvio de finalidade ou transmite o bem a terceiros. A demora na utilização do bem não configura a predestinação. Há também a predestinação lícita, na qual a administração dá uma destinação diversa da projetada na ação expropriatória, tal como na ilícita, porém com mantença do interesse público. Assim, não há que se falar em ilicitude neste caso específico. Retrocessão. A retrocessão é o direito do expropriado de exigir de volta seu bem, caso ele não tenha o destino para o qual foi desapropriado. A jurisprudência, no entanto, afirma que não caberá retrocessão se o bem tenha sido dado outra utilidade pública que não a constante nos termos da declaração de utilidade pública que deu origem à desapropriação. Caberá retrocessão, assim, quando houver desvio de finalidade pública, ou seja, quando ao bem expropriado é dada destinação de interesse privado, por exemplo, quando houver a transferência do bem desapropriado para o patrimônio de particulares sem se alcançar o fim da desapropriação. Neste caso, a retrocessão será assegurada a garantia constitucional do direito de propriedade. A ação de retrocessão prescreve no prazo de 5 anos. Segundo o artigo 189 do Código Civil, a contagem deste prazo se inicia no momento em que o Estado se definir pela desistência demonstrada na consecução das metas da expropriação do bem, e não quando do encerramento da desapropriação. Então, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aqui pra gente! Compartilhe o vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e não se esqueça que toda quarta-feira tem vídeo novo no canal. E sigam todas as nossas redes sociais que estão aqui embaixo. Então é isso, um beijo! Estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Oh, não precisa, mano. Bob Esponja, calça quadrada. Another one. Minha cara, assim, ó. Você não mandou nenhum. Ligada ao laudo pericial produzido. Sentença. Na audiência de inscrição e julgamento, não havendo acordo, o juiz proferirá a sentença. Porta, vai aparecer Senhores, que por terem sido com finalidade expropriatória, como ocorre... Ai!